Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for a hora em que você me assiste aqui, meu querido e minha querida Amigovski. Nessa live nós vamos falar sobre uma bebida que todo diabético deveria tomar pela manhã. E para te dar um extra, para te dar um incentivo a mais para você ficar aqui no vídeo até o final, eu também vou te ensinar como fazer um suco que vai ser ótimo também para controlar o seu diabetes, porque ele tem pouco açúcar e vai ajudar a reduzir a glicose do seu sangue. E antes de mais nada, pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre o diabetes. Aqui no Brasil nós temos cerca de 15 milhões de diabéticos, são milhares, dezenas de milhares de mortes todos os anos aqui e no mundo por conta do diabetes, e são vários fatores de risco que a gente tem que ficar atento. Primeiro é o histórico familiar, né? Então a questão genética ela tem uma certa importância no diabetes. A idade, quanto mais velha a pessoa for ficando, maior o risco dela ter diabetes do tipo 2, por exemplo. O sobrepeso e a obesidade, o sedentarismo, uma alimentação ruim, hipertensão arterial, histórico de diabetes gestacional, então aquela mulher que quando estava grávida desenvolveu diabetes, tudo isso aumenta o risco de desenvolver o diabetes mellitus tipo 2, ok? Assim como também um histórico de doença cardiovascular e o tabagismo. E como que o diabetes se desenvolve, como que ele afeta o nosso corpo? Então, são basicamente dois tipos principais de diabetes. Diabetes tipo 1, que é quando o pâncreas não produz insulina, porque houve uma destruição das células beta do pâncreas, e o diabetes tipo 2, que é quando o pâncreas ainda produz insulina, porém as células do seu corpo tornam-se resistentes à ação desse hormônio. Qual é a função básica da insulina no metabolismo da glicose? Ela estimula as suas células a retirarem o açúcar da sua corrente sanguínea. Quando as suas células não respondem ao estímulo da insulina, o que acontece? Elas não conseguem retirar o açúcar da corrente sanguínea e esse açúcar continua lá, causando danos no seu organismo. Que danos são esses? Danos aos vasos sanguíneos. Então a gente sabe que o diabetes é um fator de risco, por exemplo, para a má circulação. Também causa danos aos nervos, a neuropatia diabética, aquela pessoa que passa a não ter mais sensibilidade nos pés, sensibilidade nas pernas, o que aumenta o risco do pé diabético, por exemplo, porque a pessoa ela tem uma ferida, tem uma lesão naquele pé, como ela não sente dor, ela não tem um mecanismo de proteção, que é a dor, né? A dor nada mais é do que um mecanismo de proteção para que aquela área lesionada não continue sendo lesionada. Então, quando uma pessoa acende um isqueiro na sua pele, o que você vai fazer? Você vai afastar, porque aquilo dói, aquilo é um mecanismo de defesa do seu corpo. E aí, quando você não tem esse mecanismo de defesa, a lesão continua piorando, até o ponto de necrosar e exigir a amputação do membro, que é um desfecho trágico aí do diabetes, que, embora trágico, é muito comum. Diabetes também pode causar problemas nos olhos, retinopatia, aumenta o risco de catarata. Então a gente vê pessoas cegas por conta do diabetes e também vemos pessoas que perdem os rins por conta do diabetes. Então a nefropatia diabética também é um desfecho, é uma consequência grave e bastante comum, infelizmente, do diabetes, principalmente quando ele está mal controlado. E um outro problema também é que o diabético também tem problemas de cicatrização, algo que pode contribuir para o pé diabético. E quais são as consequências desses danos? Problemas cardiovasculares, amputação de membros, problemas digestivos, complicações na gravidez, aquela pessoa com diabetes gestacional, aquele bebê da grávida com diabetes gestacional que nasce grandão, nasce pesado, com 4 quilos, 4,5 kg. Pode causar também as complicações neurológicas, principalmente a neuropatia periférica decorrente do diabetes, e também aumenta o risco de infecções, porque o sistema imune do diabético é debilitado. Mas vamos lá! Como é essa bebida que todo diabético deveria consumir pela manhã? Aproveitei para fazer esse vídeo pela manhã, porque você diabético que me assiste agora, ainda dá tempo de iniciar esse novo hábito. E essa bebida ela tem 3 ingredientes principais, tá? Antes de falar os ingredientes,
te peço, por favor, que você deixe o seu like. Vamos alcançar a meta de 1000 likes para esse vídeo e eu conto com a sua ajuda quando você dá o like. Esse vídeo é distribuído para mais pessoas vão saber os benefícios dessa bebida pro diabetes, então você vai ajudar outras pessoas que você nem conhece a controlarem melhor o diabetes. Então, ó, deixa o seu like, hein? Conto com você pra gente alcançar a meta de 1000 likes nesse vídeo aqui. Então, vamos lá. Os 3 ingredientes principais são o vinagre de maçã, famoso vinagre de maçã, que a gente já falou aqui várias vezes, o limão e também o hortelã. E quais são os benefícios do vinagre de maçã para o diabético? Então, nas últimas décadas, aí, nos últimos anos, vem saindo muitos estudos científicos sobre os efeitos do vinagre de maçã na resistência à insulina, no controle do colesterol, no possível controle da pressão arterial. Então, o vinagre de maçã para o diabético é bastante interessante, porque um exemplo do efeito do vinagre de maçã, quando uma pessoa consome um pão, por exemplo, junto do vinagre de maçã, o índice glicêmico desse pão acaba se reduzindo. Então, esse pão não gera um pico de açúcar tão grande, não gera um pico de insulina tão grande, e isso é benéfico para o diabético. Então, esse é um dos efeitos positivos do vinagre de maçã no diabetes, mas tem outros. Quer saber qual? Vinagre de maçã também ajuda a perder peso. Então a pessoa mantendo um peso saudável, geralmente o diabético tipo 2, ele é um cara ou uma mulher mais cheinho. Então quando ele perde peso, quando ele mantém um peso saudável, a probabilidade de controlar melhor também essa glicemia sobe. Então o vinagre de maçã, além de melhorar a resistência à insulina, né? Ele deixa a pessoa mais sensível à insulina, além de reduzir o índice glicêmico dos alimentos, o vinagre de maçã também ajuda a perder peso. Então, esses são os benefícios dele para o diabético. E aí tem o limão e o hortelã, que são utilizados aí como ervas, como plantas medicinais há milênios. Mas ó, pega papel e caneta e já anota a receita do nosso suco de limão, hortelã e vinagre de maçã, que olha, tem baixíssimo teor de açúcar, só um pouquinho de carboidrato ali do suco de limão, que é quase nada. E ó, esse suco, ele vai te ajudar a controlar o peso. Como eu falei, vinagre de maçã ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina e também vai te hidratar, né? A gente sabe que o diabético, um paciente, é uma pessoa que urina muito, que se desidrata muito, então é importante que o diabético mantenha uma hidratação bem interessante, ok? Geralmente, para quem não tem problemas renais, para quem não tem insuficiência cardíaca congestiva, a quantidade ideal de água é de 30 ml por quilo por dia, ok? Então, se você tem 70 quilos, você deve beber cerca de 2 litros e 100 mililitros de água, ok? 2,1 litros de água por dia. Então, ó, modo de preparo do nosso suco de limão, hortelã e vinagre de maçã. Você vai picar um maço de hortelã, vai espremer um limão, vai adicionar gelo e vai adicionar uma dose de vinagre de maçã, ok? Uma dose de vinagre de maçã é uma colher de sopa. Deve ter ali algo em torno de 10 a 15 mililitros de vinagre de maçã. Você vai misturar com água e não vai usar o açúcar, ok? Vamos evitar usar o açúcar. Ah, doutor, eu não gosto, eu tenho que ser um pouquinho doce. Aí você pode utilizar o esteviol, o eritritol, né? Pode colocar um pouquinho de nada de mel, que é uma dica boa. Bota um pouco de canela. Será que a canela vai combinar aí? Com limão, com hortelã? Eu acho que vai combinar. Maçã com canela combina. Então a canela pode ajudar a reduzir esse sabor muito azedo do limão. Então fica uma dica aí de colocar a canela, de adicionar uma pitada de canela nesse suco para você não colocar açúcar, porque você tem diabetes ou você tem pré-diabetes, então deve evitar o consumo de açúcar. Ó, vou falar receita extra, hein? Um outro suco também para você tomar pela manhã, pode tomar à noite, ok? Mas antes, eu quero saber de você. De que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora? Escreve aí nos comentários, ó. Só quem escreveu hoje foi a Cássia. Bom dia, Cássia, minha amiga. Bom dia para o Daniel, de Americana também. E bom dia para a Melry Alves, perguntando se quem tem problema na tireoide
pode tomar vinagre de maçã. Olha, Melry, até onde eu sei, não tem problema não, tá? Pode tomar o vinagre de maçã tranquilamente, beleza? Um abraço também para a Rosângela Carvalho. E aí, pessoal? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Bom dia, Salete Rodrigues. Vamos lá, para o nosso suco extra, que é um suco de maçã e cenoura para diabéticos, que tem um baixo índice glicêmico, rico em fibras por conta da cenoura, por conta da maçã. Então as fibras, elas acabam retardando a absorção dos carboidratos. E aí o que acontece? Quando a gente retarda a absorção dos carboidratos, o nosso pico glicêmico e, consequentemente, o nosso pico de insulina é menor. E isso é fundamental para o bom controle do diabetes. Então, no paciente diabético, no paciente pré-diabético, a gente não quer oscilações muito intensas nos níveis de glicemia, ok? Então, ó, um abraço para Wanda de São Paulo, para Rose de Maceió, para o Edson de Osasco, para a Sueli, minha amiga também, aqui do Rio de Janeiro, e para a Janaína de Moju, Pará, que está pré-diabética e vai fazer os sucos. Anota aí então, hein, Janaína? Anota aí a nossa receita do suco de maçã. Você vai pegar uma maçã, tá? E aí, tanto a maçã quanto a cenoura, elas são ricas em vitaminas, ricas em antioxidantes e tem vários nutrientes e micronutrientes que serão fundamentais para a sua saúde. Sem falar também que por conta das vitaminas, principalmente a vitamina A, esse suco de cenoura é muito bom para a saúde ocular, tá? Então o que você vai fazer? Você vai descascar a cenoura. É bom também descascar a maçã em alguns casos. Eu particularmente não descasco, mas eu vejo alguns colegas médicos, nutricionistas, dizendo que é melhor descascar a maçã. Eu particularmente não descasco, coloco tudo no liquidificador. Então você vai colocar 100, 150 ml de água, vai colocar uma maçã e vai colocar meia cenoura ou uma cenoura, a depender do tamanho da cenoura. Vai bater tudo. Se quiser colocar um gelinho, pode colocar para ficar um suco bem refrescante. Então você vai bater tudo e vai tomar, tá? E mais uma vez, não adicione açúcar. Se quiser um saborzinho diferente, coloca uma canela, coloca o esteviol, coloca um pouquinho, quase nada de mel, tá? Mas açúcar refinado não coloque. Beleza? Pessoal, ó, para controlar diabetes, você precisa ter um estilo de vida saudável. Então, se você tem diabetes e está tomando metformina, está tomando insulina, está tomando Ozempic, está tomando algum outro medicamento pro diabetes, olha, se você estiver tomando medicamento e não estiver se alimentando bem, e não estiver fazendo atividade física, e não estiver controlando o seu estresse, dormindo bem, o seu tratamento não vai ser tão eficaz quanto poderia ser. Então, olha, eu escrevi o guia completo para o melhor estilo de vida do mundo e eu juntei todos os melhores hábitos cientificamente comprovados em um só lugar no meu livro O Código da Longevidade, ok? Então, se você ler o livro, colocar em prática o que está escrito, eu tenho certeza que o seu controle da glicose vai melhorar. E não sou eu que estou dizendo isso, não. É a ciência que diz isso. São os meus pacientes que me relatam isso. Quantas vezes eu já controlei níveis altos de glicemia sem uso de medicamentos, apenas com mudanças no estilo de vida, e a pessoa não precisou tomar remédio, ou reduziu as doses dos remédios, ou até mesmo pararam de tomar o remédio. Então, ó, faz o seguinte, clica no primeiro link da descrição, adquira o seu código da longevidade, coloque em prática as orientações e veja a mágica que vai acontecer com a sua glicemia, tá bom? Pessoal, um beijo para todos, um abraço aí para a Ivonete de Roraima, para Maria Santos de Cotia, para o Adair de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ó, sempre falo aqui, hein? Meu lugar favorito de BH é o Mercado Municipal, para comer aquele jiló com fígado acebolado. Aquilo ali para mim, ó, fiquei até com água na boca. Melhor lugar de BH para mim, Mercado Municipal, os queijos maravilhosos, muito bom. Um abraço para o Antônio Tomé, que está sempre com a gente aqui, lá de Brasília. Também para o Antônio Silva, para a Vânia Lobato, para o Gilberto Anselmo, de Carpina,
para Madalena Inácio. Valeu, Madalena. Um abraço para Cida Barreto, que está sempre com a gente aqui também, lá de Guarulhos. Para o Paulo Henrique de Lusiana, Goiás. Bom dia, Paulo Henrique. Bom dia para Ana Ferreira, diretamente de Portugal, não é não, Ana? Um abraço para você. Um abraço também para Maria Rodrigues Nogueira, de Guanambi, Bahia. Para Vânia de BH. Aí, pessoal de BH em peso aqui. Bom dia também para Marilza Gonçalves. Pessoal, deixe perguntas aí se vocês quiserem. Vou deixar aí 2 minutinhos para o pessoal mandar pergunta sobre diabetes, sobre essa bebida. Então, ó, aproveitem essa oportunidade de estarem com um médico aqui. E ao final desse vídeo vão aparecer sugestões para você. Então, vou deixar 2 sugestões de vídeo, tá? Uma sugestão de vídeo vai ser uma outra bebida para te ajudar a controlar a glicemia e o outro vão ser alimentos fundamentais, frutas importantes para diabéticos, ok? Vamos lá, um abraço para Vângela Brito, de Paulo Afonso. Eu tenho uma amiga aí em Paulo Afonso, Vângela. Na verdade, ela mora perto de Paulo Afonso. Ela mora em Glória, que é pertinho daí. Maravilha, muito bom. Fiquei sabendo aí que Paulo Afonso tem umas cachoeiras lindas, né? Eu vi as fotos, fiquei com vontade de conhecer essa cidade. Eu amo o Nordeste, eu amo o nosso Brasil, então muitas vezes eu não quero nem ir para outro país por não conhecer alguma cidade ou algum estado aqui do nosso tão grande, tão belo e tão amado Brasil. Um abraço aí para Rose Natal, que também gosta de fígado e jiló. Para Marilane. Marilane, volta aí na live, né? Acho que você chegou um pouquinho tarde, mas volta aqui na live que eu mostro, que eu ensino a receita tintim por tintim aqui, mastigadinha para vocês. Pessoal, é isso, hein? Ó, ótimo dia, não saia do canal, continue aqui no canal, assista aos vídeos recomendados, tá bom? Assista ao vídeo, beba o vídeo da bebida que ajuda a reduzir a glicemia, assista ao vídeo também das frutas boas para diabéticos, tá bom? Ó, ótima sexta-feira, vamos que vamos, estamos juntos, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, um beijo e até a próxima! Tchau, tchau, pessoal!